Agora, boa tarde, né, a todos, sejam bem-vindos. Agora, a parte da tarde, estamos com o professor Vinícius Geronasso. O nome dessa aula, o tema é licitação, definições e conceitos, fases e atores envolvidos. O doutor Vinícius, ele atua na área de contratações públicas, em funções de planejamento, gestão, contratos, pregoeiro, presidente da comissão de licitação. Ele é servidor público federal há 11 anos e é presidente da Comissão de Implementação da nova Lei de Licitações e Contratos. E também é mestre em Administração Pública pela UTF-PR e especializado em licitações e contratos administrativos. Acho que ele vai poder ajudar muito vocês aí com o tema, né? Professor, muito obrigada pela sua disponibilidade e é com você. Passo a palavra para você. Qualquer coisa, estou aqui no apoio, tá bom? Tá bom, muito obrigado, Thaís. Boa tarde a todos. Estamos escutando bem? Tudo certo? Então tá. Primeiramente, desculpa por esse atrasozinho aí de 10 minutos. Não estou na minha casa, no meu ambiente de trabalho. Estou em Cuiabá, passando um calor absurdo, tá? 500 graus aqui, mais ou menos. Vim para um evento aqui das universidades, então tô aqui. Então peço desculpa dessa demora aqui, até por causa do atraso para eu entrar. Bom, como a Thaís falou, eu sou servidor público federal já há 11 anos, indo para 12 já, e trabalho na área de licitação e contrato. A frio estava em Curitiba, Karina, quando eu saí hoje de manhã, estava -1, quando eu acordei hoje para vir para cá. Então, se a garganta falhar também, essa estava -1, agora está com 30, então não é tão fácil. Quando eu passei por São Paulo, do meu Ô, voo, vocês Milena, olha estão tudo aqui pra certo. mim, por que que o negócio tá... Opa, tive que desativar o som de todo mundo, agora eu vou liberar o seu, Vinícius, desculpa. Vê se foi, eu pedi para você. Oi. Foi. Então, desculpa aí esse atraso, mas vamos lá. Sou servidor público há 11 anos, tá, indo para 12. Sempre trabalhei na área desde que eu entrei no serviço público, eu sempre trabalhei na área de licitação e contratos, tá? Já trabalhei em 3 estados diferentes, em 3 universidades diferentes, na verdade. Trabalhei na Universidade Federal do Espírito Santo, foi onde eu comecei minha carreira na área de licitação. Depois trabalhei na Universidade Federal do Rio de Janeiro e hoje estou na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, pelo menos hoje não saiu portaria nenhuma ainda me tirando, então eu estou lá ainda, né? Mas estou saindo de lá, até faço essa brincadeira, porque estou indo para, assumindo um cargo no Ministério da Gestão e Inovação, em Brasília, direto dentro das SEGES, né? Onde eu vou tratar muito mais de licitações, normativas e assim por diante, agora nesses próximos meses, aí, o desafio novo na carreira. Então, acho que está aparecendo na tela aí para vocês já, né? Os slides. Então, beleza. Galera, deixa eu só baixar todas as conversas aqui. Então, tá bom. É, Vamos lá. Nós vamos falar, então, um pouco da atuação dos gestores, né? Das gestões fiscais de contratos, convênios, de acordo com a nova lei, e que foi me passada a definição e conceitos nessas fases e os atores que estão envolvidos nesse processo. Um processo bem longo, o processo começa lá na hora do início, na hora que você está pensando no que você quer comprar, no que você quer contratar, no que você quer fazer, e aí a gente vai vindo com todos esses atores até a gestão de seleção de contrato lá no final. Então, como eu estava me apresentando, e a Thaís já falou, é, eu sou o professor Vinícius Geronasso, então, servidor público, mestre em administração pública, e sempre trabalhei com licitação, sou presidente da comissão de implementação da lei na universidade, lá a gente já implementou a lei. Desde 2021, quando a lei saiu em abril, a gente criou essa comissão e em meados de 21, no final de 21, começamos a iniciar os processos, 22, janeiro de 22, todas as contratações diretas na nova lei, com regulamentação própria, e julho de 22, todos os processos na nova lei de licitação. Então, lá na universidade hoje, a gente tem pouquíssimos processos ainda do 8666, oriundos, contratos vigentes, mas já estamos com alguns problemas com a nova lei, até por se estar meio que sendo o primeiro órgão a estar fazendo. Por exemplo, esses dias a gente teve que fazer uma prorrogação de ata de registro de preço. Falei, mas dá para fazer? Dá, a lei diz que pode. Como? Vamos tentar. Vamos testar o sistema e a gente testou. Ah, vamos fazer o reajuste. Vai,
as quantidades, na ata, os quantitativos, vem de novo, começa de novo, não começa? Então, tudo a gente está testando, né? Vamos fazer o reajuste num contrato via taxa administrativa. Como a gente vai fazer esse reajuste? Então, tem várias coisas que a gente já está passando na prática. E eu acho que é melhor, nada melhor que a prática para a gente aprender, para a gente entender, para a gente fazer, né? Para a gente conseguir mesmo botar em prática tudo isso. Então, esse aí é o meu mini currículo que a gente está fazendo. Esse é meu Instagram, se puderem me siga lá, professor Vinícius Geronasso, onde a gente vai, eu sempre coloco aí notícias, acordos, decisões do tribunal, TCU, Tribunal de Contas dos Estados também, que tem muita coisa interessante, porque ainda estamos aprendendo. Eu sempre brinco isso, né? Não é só nós que estamos aprendendo, nós órgãos públicos. Tem os outros órgãos também estão aprendendo, né? Os órgãos que estão de controle também estão aprendendo a fazer a licitação, né? Também estão aprendendo o que é a nova lei de licitação, né? Então, eu acho que a gente tem... Peraí que eu fiz alguma bobagem aqui. Então, não é só nós que estamos aprendendo, os órgãos de controle também, o Ministério Público está aprendendo. Hoje de manhã vocês tiveram uma aula primorosa com o promotor Fabiano PTan, que eu tenho certeza absoluta que, como sempre, ele dá doutor em saber falar, né? Brinco com ele sempre sobre isso, mas todo mundo está aprendendo, então eu gosto sempre de soltar coisas lá no Instagram, então, por favor, me sigam lá, fiquem à vontade. E as minhas aulas, galera, eu gosto muito de discutir e trago a prática de vocês, trago a realidade de vocês. Coloca no chat ali. Não dá para todo mundo ficar falando, porque daí acaba atrapalhando e tal, a gente fica meio confuso. Mas escreve no chat lá alguma dúvida, escreve no chat alguma coisa que acontece na realidade de vocês, para a gente discutir até um pouco sobre esses assuntos aí no dia a dia de vocês, que eu acho que é muito melhor a gente discutir a prática, discutir o dia a dia. Beleza? Então, obrigado, Thaís. A Thaís já colocou ali o Instagram para vocês seguirem. Vamos lá, então. Bom, não, a ideia aqui são 2 horas para a gente falar de alguns temas bem importantes e bem discutíveis, mas eu quero começar pelo artigo 5º. O artigo 5º da lei, não vou ficar aqui lendo lei, tá, galera? Mas o artigo 5º da lei fala de algumas coisas, mas, pô, professor, nós estamos falando de gestão de contratos, atores, o que tem a ver com o artigo 5º que fala de princípio? Esses são os princípios da lei de licitação, né? A lei de licitação 8666 tinha 7 princípios, nessa aqui tem 17, né? 27, desculpa. E é uma coisa muito maior. Hoje a gente tem inúmeras outras situações. E eu vou falar algumas aqui só para a gente começar uma discussão, tá? Só para vocês começarem a entender até onde eu quero chegar e por que é dessa forma, tá? Impessoalidade, legalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Até aí, galera, nada de novo, tudo tranquilo, a gente já conhecia, já tinha no 8666, então não tem problema. Eficiência. Eu quero fazer uma pergunta para vocês honestamente. Vocês acham que as contratações públicas feitas por vocês têm eficiência? E eu vou dizer uma resposta já, mesmo antes de alguém responder. Provavelmente não. E se tem, é sem querer. E se tem eficiência, foi sorte, não foi planejado. Por quê? Porque nós somos criados, e nós somos criados mesmo. Lá atrás, quem é um pouco mais antigo, trabalhou com 8666 bastante, e na 10.520, a lei do pregão, a gente foi criado para quê? Comprar mais barato, comprar mais barato, comprar mais barato, comprar mais barato. A gente não pensava em eficiência. A gente nunca pensou em eficiência. A gente pensava em comprar mais barato. Por quê? Porque a lei mandava comprar mais barato. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui já, para quebrar um paradigma. Na nova lei de licitação, na lei 14.133, 194 artigos, nenhum dos seus artigos, em nenhum dos seus parágrafos, em nenhum dos seus incisos, ele fala para a gente comprar o mais barato, para a gente contratar o mais barato. Ele fala de eficiência, ele fala de menor dispêndio, ele fala de ciclo de vida do objeto. E a gente bem sabe, porque na nossa casa, no nosso particular, a gente não compra o mais barato, a gente compra o melhor. E por que no serviço público vai ser diferente? E é isso que a gente precisa mudar. É isso que a gente precisa mudar. O melhor preço
O menor preço simplesmente é um critério objetivo para uma licitação. Só. Mas a gente tem que comprar o melhor. E com eficiência a gente começa a pensar. Por isso que eu estou aqui nos princípios. Por isso que eu estou falando dos princípios que a gente tem que pensar dessa forma. Tá? Interesse público, probidade administrativa, igualdade, transparência, economicidade, proporcionalidade. Só um parênteses na transparência. Que a gente fala tanto, PNCP, Comprasnet, sistema, transparência. Nós precisamos mostrar tudo que nós estamos fazendo. Todos os atos públicos têm que ser públicos. Então tem que estar tudo lá bonitinho, como que a gente fez, o que a gente gastou o nosso dinheiro. Então a transparência também é importante a gente tomar cuidado com essa transparência. Tá? Essa é uma das opções, Vitor. O Vitor colocou ali o melhor preço que atenda a demanda informada no ETP. Isso seria eficiência. Na verdade, a gente tem que repensar um pouco o que é o ETP. O ETP é para achar uma solução, a melhor solução, e daí, da melhor solução, a gente ir para um termo de referência, destrinchar essa melhor solução, para daí sim comprar o melhor, contratar o melhor, dentre as opções que a gente tem no mercado. Tá? Vinculação ao edital, e tudo bem, conhecemos. Segurança jurídica, e aí a gente tem um problema. O que é segurança jurídica? A gente tem segurança jurídica? Vocês acreditam que a gente está com segurança jurídica? Não. Tem segurança jurídica. Por quê? Porque eu já falei isso mais cedo para vocês na hora que eu comecei aqui. O tribunal está aprendendo, o Ministério Público está aprendendo, a gente está aprendendo. Então você vê decisões, o Tribunal de São Paulo mesmo, teve decisões para um lado, 6 meses depois, decisão para outro. Uai. Depois teve o TCU decidiu para um lado, depois decidiu para o outro. Então a gente está aprendendo, então a gente não está com uma segurança jurídica mesmo. E, infelizmente, a gente ainda tem problemas de segurança jurídica, a gente vai demorar um pouco ainda a ter essa segurança jurídica. Tá? Motivação, segregação de função. E aí eu quero fazer um outro. Quando a gente fala dos atores. O que seria segregação de função? A gente pode fazer segregação de função? O mesmo ator pode fazer 2, 3, 4, 5 coisas no processo? Depende. A mesma pessoa que faz o ETP faz o termo de referência? Faz. A mesma pessoa que faz o ETP e o termo de referência faz a pesquisa de preço? Faz. A mesma pessoa que faz o ETP e o termo de referência faz o edital? Não. O cara que faz a parte do planejamento não faz o edital. O cara que faz o planejamento, as pessoas que fazem o planejamento, as pessoas que fazem o planejamento fazem a parte de gestão e fiscalização de contrato? Sim. Sim. E essa é uma grande situação que vocês têm que tomar cuidado. Quem faz planejamento faz também gestão e fiscalização de contrato. Faz os dois. Isso não é segregação de função. Isso não é segregação de função. Beleza? Giane, ele perguntou, o áudio tá meio falhando, galera. Eu já tentei reconectar aqui a internet, eu acho que agora melhorou, né? Agora foi. Tá, então beleza. Eu até botei um cabo aqui só. Botei um cabo aqui, outro cabo, acho que agora vai melhorar. O que a segurança jurídica pode acarretar ao gestor de convênio? A Giane perguntou. Giane, a decisão que você for tomar como gestora. Você vai tomar uma decisão de gestora, de contrato, de convênio. Você acha que está certo. Pela lei, você está seguindo o que está na lei, mas a jurisprudência, o tribunal pode entender diferente. Esse é um pequeno detalhe. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu gosto sempre de falar isso, cautela. Agora é hora de ter cautela ainda, como está todo mundo aprendendo a ter cautela. Tá? José Luiz perguntou, numa contratação de serviço na unidade, se a empresa que está participando do processo licitatório não oferecer o menor preço, ela não é classificada? Desculpa, Luiz, eu não entendi.
Na verdade, foi aquilo que eu falei mais cedo, tá? É, o menor preço é um critério objetivo. Se você definir menor preço como critério objetivo da licitação, quem tiver o menor preço, a princípio, está ganhando. Não necessariamente será contratado. Vai depender de tudo que você fizer no teu estudo técnico-preliminar. Vai depender de tudo que você fizer lá no teu termo de referência. Principalmente no teu estudo técnico-preliminar, onde você vai colocar a melhor solução. Nem sempre a melhor solução é a mais barata. E isso tem que ficar claro para vocês, tá? Isso é o que está. O Vitor falou da segregação, é exatamente isso. Tem que fazer. Quem faz o equipe de planejamento faz toda essa parte inicial, tá? Faz o TP, faz TR, faz pesquisa de preço e assim por diante. Continuando aqui nos princípios, eficácia. Outra coisa, se a gente não contrata com eficiência, a gente também não contrata com eficácia. E tenho certeza disso. Tenho certeza disso. A eficácia hoje nos nossos processos também, sorte, pura e simples sorte, tá? E a gente precisa aprender isso. Aprender a trabalhar melhor com esses princípios. Celeridade, razoabilidade, competitividade, julgamento objetivo e desenvolvimento nacional sustentável. Uma novidade, a nova lei puxa muito para a sustentabilidade. E sustentabilidade, galera, não é comprar uma cadeira, uma mesa de madeira reflorestada. Não. Sustentabilidade é uma coisa muito mais ampla. Diminuição de processo, diminuição de custo processual, diminuição de papel, diminuição de várias outras coisas. Não só os produtos verdes em si. Então, o desenvolvimento nacional sustentável também, coisa muito importante. E por último, não sei se vocês se tocaram, mas aqui em preto ali tem um princípio um pouquinho maior. Qual é esse princípio? Planejamento. E aqui começam todos os problemas do órgão público. Por que aqui começam todos os problemas do órgão público? Que não tem planejamento. Não tem planejamento. Infelizmente, a gente não faz. Eu sempre falo, o maior gargalo da administração pública, falta de planejamento. O maior problema da administração pública, gestão e fiscalização contratual. Um está ligado com o outro. Se você tem um mau planejamento, obrigatoriamente você tem uma má contratação, obrigatoriamente sua gestão e fiscalização de contrato fica péssima. E aí a gente tem inúmeros problemas. Um conversa com o outro. E esse cuidado vocês têm que tomar. Vocês têm que tomar esse cuidado para um conversar com o outro, para um estar interligado com o outro. Existem normativas. Existe o decreto federal 11.246 que regulamenta, vocês também têm esse decreto que regulamenta o agente de contratação, o gestor, fiscal, comissão e equipe de apoio. E lá fala da mesma coisa como está no órgão federal. No final do contrato, gestor de contrato, junto com seus fiscais, deve fazer um relatório final para que dê auxílio à nova contratação de objeto similar. Opa! Se você tem que, no final do contrato, depois de 5 anos, depois de 1 ano, depois de 10 anos, depende do seu contrato, tem que fazer um relatório para dar subsídio à nova contratação de objeto similar, é óbvio que você tem que fazer parte daquele planejamento, daquele novo contrato. Você sabe os problemas, você sabe o que deu bom, você sabe o que deu errado, você sabe o que precisa melhorar, o que pode melhorar. Então, um é interligado com o outro. O planejamento tem que estar interligado com gestão de seleção contratual. Sempre. Sempre. Beleza? Pensem nisso. Planejamento e gestão de seleção de contrato, os mesmos atores vão efetuar. Ok? Beleza? Eu também concordo contigo, Vitor. Eu não vejo que é o maior problema, o maior gargalo. O problema para mim é a gestão de seleção de contrato. A gente vai tocar um pouquinho nesse assunto depois, mesmo não sendo o meu tema específico, mas eu sempre falo. Para mim, o problema é a gestão de fiscalização de contrato, por quê? Porque, primeiro, temos inúmeros contratos desnecessários, que a gente tem de contrato, quer dizer, contrato para comprar água. Para quê? Contrato para comprar papel. Para quê? Não precisa ter contrato para tudo. Ah, mas o tribunal pediu. O tribunal pedia lá em 1900. Agora o tribunal está entendendo outra coisa. A gente precisa entender o que o tribunal quer agora. Qual é o entendimento da lei.
E segundo, a gente não tem, desculpa, capacitação para os gestores e fiscais. Porque você tem muitos contratos, o cara tem lá 30 contratos para ser gestor, ele não vai ser gestor de nenhum. Esse tempo eu estava em sala de aula, veio um aluno para mim no intervalo, ficou com vergonha de falar na sala. Ele falou, professor, eu estou preocupado. Eu falei, por quê? Eu falei, não, eu estava dando aula de gestão e fiscalização de contrato. Ele falou, não, porque você está falando aí de gestão e fiscalização, que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é do outro. E eu tenho alguns contratos. Eu falei, alguns quantos? Ele falou, não, eu tenho 47 contratos. Eu falei, o quê? Ele falou, sou fiscal de 47 contratos. Eu falei, cara, é humanamente possível. Eu falei para ele, agora eu também estou preocupado com você, porque com 47 contratos na mão você não consegue fiscalizar nenhum. É um problema da gestão? Claro, problema da gestão da autoridade competente, de nomear ele, todos esses contratos, está errado. Está errado, tem vários, por isso que eu sempre falo, o problema da administração pública está entre gestão e fiscalização contratual. A falta de planejamento é um grande de um gargalo, porque se você consegue fazer planejamento, você consegue, sim, ter uma gestão e fiscalização mais efetiva, mais eficiente, mais eficaz, todos os outros princípios. Exatamente. A Jane falou isso, eu também acho, não é problema. Beleza? Esse é os princípios, tá, galera? Eu queria mostrar isso para vocês, porque eu acho que a gente tem que, antes da gente pensar na pessoa, nós temos que pensar nos princípios da lei. Tá? Tanto que é o artigo 5º que fala dos princípios e o artigo 7º que fala das pessoas. E aqui está o artigo 7º na tela, para a gente discutir um pouquinho. Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, promover gestão por competência e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução dessa lei, que preenche os seguintes requisitos. Sejam preferencialmente servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da administração pública. Opa! Preferencialmente servidor efetivo, que bom, pode ser comissionado. Beleza, pode. Só um detalhe. Toda vez que estiver na lei preferencial e vocês não seguirem, precisa justificar. Isso quer dizer que, se eu colocar no servidor comissionado para atuar no processo, tá? Isso aqui é para atuar no processo, um agente público de licitação, e não for efetivo, tem que justificar. Ok, vamos lá. Normal. Secretário de administração. O secretário de saúde. O secretário da pasta. Não é. Normalmente é um cargo político, não é um cargo efetivo. Ok, já tem lá na nomeação dele, que é um cargo de confiança, então tudo bem. E qualquer outro que tenha dentro da linha, que vá atuar no processo. E quando eu falo vá atuar no processo, você vai botar a mão no processo. Tem que justificar. Beleza? Não tem problema. Então, esse é o primeiro requisito. Outros requisitos. Tem uma atribuição específica, atribuições relacionadas à licitação e contratos. Então, passou no concurso, foi nomeado para o cargo de administrador, assistente, técnico, contador, jurídico, e aí tem um leque gigantesco. Pode, e está tudo certo. Ou possui formação compatível. Então, se você é formado no assunto, em alguma área, administração, direito, contabilidade, e vai embora, também, ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola do governo, criada e mantida pelo poder público. É o que vocês estão fazendo aqui. Tendo uma aula, tendo uma capacitação, vocês vão receber o certificado no final, mostrando que vocês podem. Ah, tá, então agora acabou esse curso, eu já sei tudo? Não, óbvio que não. Mas você já está apto, sim, para desenvolver algo dentro do processo licitatório. Que fique muito claro. E terceiro, não, para quem é de cidade pequena, cuidado com cidade pequena, porque todo mundo é parente de todo mundo, cachorro, papagaio, periquito, todo mundo é parente. Então, toma cuidado. Não seja um cônjuge ou companheiro de licitante ou contratados habituais da administração, nem tenham com eles vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade, até o 3º grau ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil. Ok? Toma cuidado com os parentes em cidade pequena. Tá, professor, meu parente é licitante. Minha esposa é licitante. Meu marido é licitante. O que eu faço da minha vida? Não ponha a mão no processo. E tá tudo bem. Ah, mas ele pode participar da licitação? Pode. Mas é no meu órgão, não tem problema. Não ponha a mão no processo. Você botou a mão no processo, não pode participar. É simples. É simples. Ok? Pode sim. É Kerly? Kerly. Pode sim, Kerly. Funcionário CLT pode ser fiscal de contrato sem problema nenhum. Tá? Independente se é concursado ou não é concursado. Fiscal de contrato é exatamente esse artigo 7º aqui, tá, galera? Para ser fiscal de contrato, para ser gestor de contrato, é esse artigo 7º. Tem que enquadrar em um desses 3 incisos. Não tem obrigatoriedade
ser efetivo, não tem obrigatoriedade, nada disso. Tá? Essas atribuições ali que eu acabei de falar, CIS 1, 2 e 3, nada mais é que a autoridade competente precisa cuidar com isso aqui. A autoridade referida no caput desse artigo deverá observar o princípio da segregação de função. Falei mais cedo. Segregação de função. Que é segregação de função? É isso. Vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a risco, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraude na respectiva contratação. Nós não vamos discutir a fraude acho que não se discute. Tá? Se cometeu fraude, tem que ir para a cadeia, tem que pagar, tem que ser julgado, ponto, acabou. Mas o erro acontece. E vamos lá. Lembra quando vocês estavam estudando lá, estava na faculdade, estava na escola, estava fazendo algum curso, alguma coisa. Você escrevia um texto, trabalho que tinha que ser feito lá que o professor pediu. Você escrevia, reescrevia, e lia, escrevia, lia, escrevia. Aí beleza, não, tá bom, tá ótimo. Aí você entrega para o teu colega, oh, meu amigo, dá uma lida aí, vê o que você acha. Na primeira linha, ele acha um erro de português teu. Você errou de propósito? Óbvio que não. Você não viu o erro? Não viu. Por quê? Porque você estava passando batido. Você estava fazendo outras coisas muito maiores e muitas coisas sozinho. Esse é o grande problema do erro. Eu já cometi um erro uma vez numa licitação, e eu lembro muito bem que agora o Tribunal do Espírito Santo foi o primeiro a multar o agente público por erro grosseiro. Né? Agora existe o erro grosseiro também na lei. E teve uma multa lá por erro grosseiro. E eu lembro que quando eu comecei, acho que foi o primeiro, segundo pregão lá, nos primórdios, eu cometi esse mesmo erro. Só que eu via tempo. Né? Quando eu fui lançar no Comprasnet, quem usa o Comprasnet aí, você que vocês têm que usar o Comprasnet já, então vocês sabem um pouco o que eu estou falando. Né? Usei lá o Comprasnet, fui lançar, era R$ 5.000 o valor. Quando eu fui lançar os R$ 5.000, eu botei 500, que são 4 casas decimais no Comprasnet, fui apertando zero e não foi 5, foi 50. Eu botei um zero a mais. Você imagina você fazer uma contratação que seria de R$ 5.000, subir para R$ 50.000. Eu vi a tempo, voltei atrás do sistema, cancelei, fiz de novo, tudo certo. Se eu não tivesse visto, eu você. A gente também tem que tomar cuidado quando a gente estiver atuando dentro do processo. Ok? Artigo 8º. Aí esse sim tem que ser efetivo. Esse tem um detalhezinho, ele está em vermelho. A licitação será conduzida por agente de contratação. Pessoa designada pela autoridade competente entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública. Opa! Então o cara tem que ser efetivo. E aí? Eu não tenho no meu órgão, o que eu faço? Vai ter problemas. O Tribunal de São Paulo foi um que já falou. Tem que ser efetivo, ponto, acabou. Tá? Precisa capacitar as pessoas, precisa ser efetivo. Para fazer as licitações, aqui tem que tomar um pequeno cuidado. O que é licitação? São 5. Então vamos falar. Pregão, concorrência, concurso, leilão, diálogo competitivo. E a dispensa? Não é licitação. E a inegibilidade? Também não é licitação. Então pode ser qualquer um? Pode. Pode ser o comissionado fazer uma dispensa? Pode. Pode ser o comissionado fazer uma inegibilidade? Pode. E tudo bem. Detalhe, tá? Tomem cuidado com esse detalhe. Ok? Tá, professor, eu vou ser gestor de contrato e eu sou comissionado. Algum problema? Zero. Eu vou ser fiscal? Zero. Mas eu vou ser agente de contratação? Opa, se você não é efetivo, não pode. Ok? E o que esse agente de contratação faz? Ele toma decisão, acompanha o trâmite da licitação, dá impulso ao procedimento licitatório e executa qualquer outra atividade necessária ao bom andamento do certame até a homologação. É o cara que é responsável por tudo dentro da licitação. Da hora que o edital está na praça, a hora que sai do PMCP, até a hora que você aperta lá para enviar para a autoridade competente para adjudicação e homologação. Toda essa fase processual é obrigação e é responsabilidade do agente de contratação. Ok? Beleza? Alguma dúvida?
Galera, às vezes eu vou ter que falar um pouco mais rápido, porque só me deram 2 horas. Se deixar só esse artigo 8º aqui, a gente fala 2 horas. Tá? Se deixar, eu falo até mais de 2 horas, porque eu gosto da discussão aqui nesse artigo 8º. Tá? Mas, se tiver alguma dúvida, coloca no chat ali, a gente vai respondendo na hora que no andar da carruagem, que é mais fácil. Beleza? Não. Era essa a pergunta que eu estava esperando alguém fazer, Luciano. Muito obrigado. Não. Não. Quem faz ETP em termos de referência não pode ser agente de contratação. Está no decreto, está a lei, o decreto federal 11.246, o decreto de vocês, regulamenta esse artigo 8º que nós estamos falando aqui agora. Tá? Deixa eu voltar aqui. Esse artigo 8º que nós falamos agora, o decreto, tem o decreto estadual de São Paulo que regulamenta isso. O que ele fala? E é muito claro, lá, muito claro, na segregação de função. O agente de contratação pode acompanhar a fase de planejamento, sem a obrigatoriedade de assinar e sem a responsabilidade de fazer. Tá? A fase de planejamento. O que é a fase de planejamento? É a fase inicial do processo. É a fase do ITP, termo de referência, pesquisa de preço, análise de risco. Isso é a fase inicial processual. Então, não pode ser a mesma pessoa que vai fazer a licitação, que vai ser o agente de contratação que vai disparar tudo isso. Ok? E como o Vitor colocou ali também, sim, são funções de risco. Então, não pode ser a mesma pessoa. Cai na segregação de função, tá? E descumpre o que está no decreto de vocês. Ok, Luciano? Beleza? Qualquer outra dúvida, põe aí que a gente vai respondendo. Modalidades de licitação. Eu falei, mas vamos repetir agora com um pouquinho mais de calma. Pregão, concorrência, concurso, leilão e o diálogo competitivo. São as 5 modalidades que temos na lei de licitação, são as 5 modalidades que vamos usar. Tá? Lembram lá no 8666, e pelo amor de Deus, quando eu falar lembram no 8666, isso faça uma licitaçãozinha de casa, tá? Tarefa para vocês. Professor que não passa a tarefa não é professor chato. E aí vocês têm que lembrar, porque daí professor chato vocês lembram. Então eu vou fazer uma tarefa para vocês, pelo amor de Deus. 8666 morreu. Tudo que vocês lerem do 8666, rasga e joga fora. Ah, mas tem um acordo do TCU do 8666, rasga e joga fora, porque é acordo antigo. Ah, tem o tribunal mandou, rasga e joga fora. O Ministério Público pediu, rasga e joga fora, 8666. Ah, mas, não esquece o mais. Vamos agora. Se está com uma dúvida agora, vai conversar com o tribunal. Se está com uma dúvida agora, vai conversar com o Ministério Público. Não é porque o Ministério Público falou isso da 8666, falou isso da 10.520, que aplica-se agora. Não aplica-se agora. Tá? Então, tome cuidado. Pelo amor de Deus, tarefa de casa. Rasga 8666, esquece que ela existiu um dia na sua vida. Isso não se pertence mais. Tá? É igual roupa quando a gente emagrece, que aquela roupa fica larga, que você não quer mais, esquece, joga fora. É igualzinho. Tá? Comida estragada, todas essas coisas. Não serve para mais nada do MMA. A partir de agora é coisa nova. Ok? Então tá lá. Pregão, concorrência e concurso. Quando eu falo do 8666, só para lembrar, como que a gente decidia a modalidade? Preço. Era pelo preço. Certo? Até X reais convite. De X a Y, tomada de preço. Acima de Y, concorrência. Ponto. Depois vem a lei 10.520, pregão eletrônico. Para que pregão eletrônico? Bem serviço comum. Ponto. Era isso. Agora mudou. Como que é na nova lei de licitação? E a gente vai falar sobre isso. Excelente, Vitor. Vou começar a usar essa nas aulas. Esqueci desse ditado mesmo. Quem vive de passado é museu. Soliane perguntou, funcionário da Prodesp CLT. Sim, Soliane, está aqui. Ó. No artigo 8º ele fala. Está bem claro. Empregado público do quadro permanente da administração. Tá? Então, se ele é CLT, se ele é empregado público, tá? Ele pode ser agente de contratação. Ou ele é empregado público, ou ele é um servidor efetivo. Também não teria problema, ok?
Sim, Sandra, pode sim. Vou dar o meu exemplo, pronto, fica mais fácil. Eu sou servidor público efetivo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, tá? Hoje atuo lá na reitoria. Estou saindo da universidade agora, o processo já em trâmite para assinatura, para ser cedido para o Ministério da Gestão e Inovação, dentro da SEGES, que é quem cuida das licitações lá, governo federal. Eu estou indo para lá. Eu não vou atuar como agente de contratação, mas eu poderia, tá? Atuar como agente de contratação. Aí no estado de São Paulo, vocês precisam de um agente de contratação. Vocês poderiam me nomear agente de contratação, porque eu sou o servidor efetivo de um outro órgão. E não tem problema disso, ok? Qualquer servidor efetivo de qualquer órgão pode ser nomeado agente de contratação em outro órgão qualquer. Ficou claro? Na nova lei, agora, então, as modalidades. Pregão, bens e serviços comuns. Critério de objetivo comum. Então, o pregão vai ser 99,9% das suas contratações, que é comum. Tudo que a gente compra praticamente é comum. Ah, mas eu vou comprar um equipamento que custa 20 milhões. Não é o valor que define nada. Tá? Bens e serviços comuns. Serviço de limpeza, serviço de vigilância, manutenção do ar-condicionado, tudo é comum. Tudo é comum. Compra de material hospitalar, compra de material de expediente, compra de marca, tudo é comum. Computador, tudo é comum. Ok? Tudo isso vai ser via pregão. E lembre-se, pregão é a regra. O pregão é obrigatório para bens e serviços comuns. Ok? Concorrências. Obras, bens e serviços especiais. O que é um bem e serviço especial? Bom, logo, como diz meu amigo, posso chamar de amigo, graças a Deus, com muito orgulho, professor Joel de Menezes, diferente do comum. Se não é comum, é especial. Como nós vamos fazer essa definição especial? Não está na lei, galera. Então tem que ser uma coisa muito específica, que vocês, lá no seu estudo técnico, demonstrem essa especialidade. Para daí sim você ter que fazer uma concorrência. E obra é obra. Não tem muito o que discutir obra. Ok? Obra é obra. Tá? Concurso. Raro. Raro. Trabalho técnico, artístico ou científico. Beleza. Mas é raro. Não vai ser tantas vezes que nós vamos fazer isso. Um exemplo, eu sempre dou esse exemplo lá de Curitiba. Né? Curitiba existe o Museu Oscar Niemeyer, Museu do Olho, famoso. Foi um concurso feito lá em 1500, Oscar Niemeyer ganhou, e quando a prefeitura bem entendeu ter dinheiro, construiu um museu lá com o nome dele. Ok? Essa é uma ideia de concurso. Leilão. Outra modalidade de licitação, já existia no 8666, veio para cá, para alienação de bens, móveis e imóveis, para vender. Ah, vou vender meu carro aqui na secretaria. Leilão. Ah, vou vender um terreno que tem aqui na prefeitura. Beleza, leilão. Ah, mas quem faz o leilão agora, professor? Opa! Antigamente, vocês lembram? Tinha que contratar um leiloeiro oficial, que é esse leiloeiro oficial, você tinha que pagar uma porcentagem para ele, com teto, blá, 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 e ele fazia. Assim, pode? Pode. Ainda pode contratar via credenciamento, chamamento público ou via pregão. Tanto faz. Mas pode também o prefeito, o secretário, a autoridade competente do órgão de vocês, pode chegar e falar: Fulaninho, vem cá. Vou pegar o exemplo do Vitor. Vitor, vem cá. Vitor. Você é agente de contratação, você já tem curso de capacitação, você é efetivo, você já é pregoeiro também, porque o agente de contratação, quando fizer o pregão, vai ser pregoeiro. Pode botar um barra leiloeiro aí agora, porque eu te nomeio leiloeiro. Ah, mas não tem mais, Vitor. Você é agente de contratação e eu defino, você não pode se negar. Pode acontecer isso, tá, galera? Não é o ideal, obviamente. Tá? Não é o ideal, obviamente, mas pode. Tá? O leiloeiro pode ser agora nomeado pela autoridade competente, tá? Desde que seja um agente de contratação, então desde que ele seja efetivo. Tá bom? Eu sempre brinco. Agente de contratação, barra pregoeiro, barra leiloeiro, e vamos botar mais barra aí, porque cada vez vai aumentar mais o serviço. Tá? Diálogo competitivo. Quando que nós vamos usar? Alguém ousa responder ou não? Quando que vai ser usado o diálogo competitivo?
Ok? Enquanto eu tomo um gole d'água. Ninguém respondeu, mas eu vou responder. Quando nós vamos fazer diálogo objetivo? Nunca. Tá? Nunca. Muito complexo. A lei não trouxe uma regulamentação ainda. Então, o nunca, obviamente, estou exagerando, mas vai demorar e muito. Não vou perder tempo com o diálogo objetivo, vamos passar para frente. Beleza? Tem um comentário aqui no grupo, deixa eu ver. Comentário lá no YouTube. Contratos. Manda aqui contratos. Não podemos esquecer ainda que temos muitos contratos citados no ano 2023, a lei eternizada. Sim, tem os contratos antigos do 8666, mas vamos esquecer o resto do 8666. Era só a parte de contrato, se for no serviço de mão de obra, é IN05. Se for algum outro contrato antigo, vai ficar ali até 5 anos e beleza, não tem problema, ok? Contrato firmado com a Lei 866 deverá terminar na Lei 866. Sim, até 5 anos, máximo de 60 meses, se não for TI, porque TI é 48 meses. Tem que tomar só esse cuidado. Quando eu falo para esquecer 8666, tá? Quando eu falo para esquecer 8666, é de decisões dos tribunais. Ah, porque o tribunal falava, ah, porque o MP falou, ah, porque... esquece. Agora são coisas novas. Tá? Não acho que deve quebrar contrato, até a lei fala isso, mas tem gente que defende a ideia quebrar contrato do 8666 para fazer na nova. Acho que é exagero. Não vejo essa necessidade de fazer isso, não. Se o contrato está capenga, aí sim, cancela, faz um novo, faz na nova e vai ser feliz. Ok? A Sandra colocou: servidor público elabora e tem conhecimento do TRTP. Empresa participante do certame possui no seu quadro prestador de serviço, no momento da licitação profissional com parentesco com esse servidor, sendo que esse servidor não participará de nenhuma outra etapa do processo, a não ser elaboração do TP e TR. Não tem problema nenhum. Ele é servidor, ele é funcionário da empresa. Se ele fosse dono da empresa, aí teria problema. O dono dessa empresa que você está citando aí de exemplo, Sandro, ele não poderia ser parente, mas um funcionário da empresa não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. A exigência do curso de pregoeiro ainda vale para exercer a função? Sim. Sim, Carlos. Tem que ter curso de formação de agente de contratação e pregoeiro. Hoje em dia, a grande maioria dos cursos são esses cursos. Eu ministro muito esse curso, inclusive, é de formação de agente de contratação e pregoeiro. Tá? O sistema e tudo mais. Rafael, em termos de valores, então esquece. Desculpa, Rafael. Faz o link aí com qual fala minha, senão, porque eu me perdi. O Augusto falou desenvolver um software ou aplicativo. Você está falando disso para o diálogo competitivo, Augusto? Ah, sim, Rafael, esquece. Agora não é mais por valor. Independente do valor, agora é pelo objeto da licitação. Tá? O objeto da licitação é que vai ser como a gente vai definir qual das modalidades usar. Tá? Obra é concorrência, aquisição, a não ser que seja. Claro, o valor interfere, é uma das situações para interferir se é um bem especial ou é um serviço especial. Tá? Mas não é só o valor, como era no 866. 866 era valor, critério objetivo. Agora, o valor é um dos critérios que a gente pode levar a um serviço especial ou a um bem especial. Tá? Então, eu imaginei, Augusto, que você tinha falado disso, desenvolver um software aplicativo. Uma discussão muito grande sobre isso, Augusto, porque a gente tem outras. Isso, Carlos, exatamente isso. A gente tem outras situações do diálogo competitivo ali muito mais ampla. Tá? Por exemplo, você vai pensar, vou criar um software, vou criar um aplicativo. Será que eu não consigo fazer isso via uma startup, por exemplo, pela lei das startups? Será que eu não posso fazer isso via pregão mesmo, menor preço? Ou, melhor, minha modesta opinião, técnica e preço. Uma concorrência por técnica e preço. Onde você tem critérios técnicos para quem irá desenvolver esse aplicativo para você, esse software para você. E aí, na técnica, vai ganhar. O preço em si não é o variável principal, e sim a técnica. Então, na minha visão, claro, debate pronto, sim,
eu responderia dessa forma, tá? Técnica e preço seria a melhor forma para contratar alguém para criar um software ou um aplicativo. Tá? Não vejo o diálogo competitivo com essa modalidade para esse fim que você está colocando. Entendi tua dúvida, acredito que pode ser lá na frente, lá no futuro. Ano passado, a gente estava num evento em São Paulo, organizado pelo professor Fabiano Peteira, que vocês tiveram aula antes, e é uma honra e uma responsa gigante ter que dar aula depois dele, né? Muito bem. O evento organizado por ele, eu estava nesse evento também, a gente estava conversando, ele fez essa pergunta do diálogo competitivo para o senador Sérgio Moro, que estava presente no evento também. E o senador foi muito certeiro na resposta dele. E ele falou que o diálogo competitivo a gente só vai usar quando no Brasil existir uma lei do lobby. Quando a gente for existir uma lei do lobby, aí a gente vai conseguir fazer um diálogo competitivo. Porque hoje no Brasil, como nos outros países de onde veio o diálogo competitivo, Estados Unidos, Canadá, Alemanha e Portugal, que 4 exemplos que mais usam isso, o diálogo competitivo lá existe uma lei do lobby. Até onde é lobby empresarial, até onde é corrupção. No Brasil a gente não tem isso. Então, para fazer um diálogo competitivo vai ficar muito complicado enquanto não tiver definições legais de até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Entendeu? Essa é a grande situação que a gente tem que tomar cuidado. Tá? A Suzana colocou, imagina, à disposição. A Suzana colocou, seriam os critérios de julgamento que definem a modalidade? Não. Não. Primeiro define-se a modalidade, o critério de julgamento também é outro quesito para chegar na modalidade. Tá? Como eu acabei de falar, acabei de dar o exemplo para o Augusto para contratar, que ele colocou ali de contratar para desenvolver um software, um aplicativo. Na minha visão, eu acho que deveria ser por técnica e preço, por causa do objeto dele, que vai vir por uma técnica e preço, que eu acho a melhor opção, e aí a gente pegar a técnica que vai levar mais em consideração. Se eu olhar só de bate-pronto técnica e preço, por exemplo, proibido fazer pregão. Por isso que eu falei concorrência. Então, a técnica e preço obrigatoriamente teria que ser concorrência nesse caso, porque não pode ser pregão. Porque o pregão só menor preço ou maior desconto. Então, é tudo concomitante, não é uma coisa só que define. São vários detalhezinhos que definem. E aproveitando todas essas dúvidas de vocês, aonde que eu defino a modalidade? E quem define a modalidade? Vamos ver se alguém sabe me dizer. Aonde que tem essa definição? Oi, estão escutando? Acho que a internet deu uma falhada aqui. Voltou? Melhorou? 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 Desculpa, galera. Beleza, obrigado. Aonde? Sim, vou repetir. Aonde que define a modalidade de licitação e quem define a modalidade de licitação? Tá? A Patrícia respondeu no planejamento. Perfeito. Na fase de planejamento que a gente vai definir a modalidade. Tá? Mas não é a equipe de planejamento, Vitor. Não é. Sabe quem que tem que definir a modalidade? A autoridade competente. Ele decide quem vai fazer. Claro, a equipe de planejamento vai colocar no seu ETP, vai depois, posterior, no ETP aprovado, colocar no seu termo de referência essa modalidade. Mas antes, a autoridade competente deveria definir, deveria falar. É claro, na prática não acontece isso, a gente sabe muito bem. Estou falando que está na lei. Tá? Por exemplo, lá na universidade a gente criou um documento que define pós a fase do ETP. O ETP é aprovado e a autoridade competente fala, aprova o ETP e defino a licitação na modalidade X. Ou a dispensa, ou a elegibilidade, ou assim por diante. Exatamente. A Suzana foi certeira na resposta dela ali. Quando as definições no ETP é que a autoridade define. Por que eu estou falando que a Suzana colocou? Suzana colocou isso ali. E é exatamente isso, tá? Exatamente isso, Suzana. Lá no ETP, quando a gente estava ali naquela discussão do Vitor sobre do Vitor não, do Augusto, sobre o desenvolvimento do software, lá no ETP você vai colocar como que você vai chegar na solução software ou aplicativo e vai falar da técnica, que melhor técnica e preço será mais fácil para julgar as propostas.
Obrigatoriamente, como você bem colocou, Suzana, não pode ser um pregão. A lei já definiu isso. Então, a autoridade competente vai falar e falar, não, é uma concorrência, porque no meu ETP, no ETP da minha equipe, foi falado que tem que ser via técnica e preço a melhor forma. Beleza? Então, o critério de julgamento é, sim, uma das situações para definir a modalidade de licitação. Ok? Ficou alguma dúvida para trás? Acho que não, né? Acho que não. Qualquer coisa, coloca aí de novo que a gente responde. Saindo das modalidades, o processo de licitação observará as seguintes fases em sequência. Então, a gente tem que lembrar as fases processuais. Preparatório, primeiro, de divulgação do edital de licitação, de apresentação de propostas e lances, quando for o caso, de julgamento, de habilitação e recursal e homologação. 7 fases. Qual a mais importante? E aqui vocês devem estar bravos, né? Porque não tem a fase de gestão de seleção de contrato. Não considera uma fase do processo, então não vou mais fazer. Não é assim, galera. Dá vontade, às vezes, de chutar o balde e não fazer. Concordo. Vou dar vou fazer um comentário aqui só. Quem é gestor e fiscal de contrato, na minha opinião, tá na função mais complexa do processo estatal. A mais difícil. A mais difícil. Tá? Exatamente. Fase preparatória é a mais importante do processo estatal. A fase 1. Porque lá que a gente vai fazer, na fase preparatória, o ETP, termo de referência, pesquisa de preço, análise de risco, vai ter a minuta digital, tem professor que considera fase preparatória, tem professor que já não considera fase preparatória, a discussão é só para quem é assinatura do edital ou não assinatura do edital, mas pela lei ela é fase preparatória, sim. Tá? E aqui é mais importante. É aqui que nós vamos ter todas as definições do todo o processo, como é que nós vamos fazer toda a contratação desse processo. Tá? Então, nesse ponto que a fase preparatória é mais importante, por isso que a fase preparatória é mais importante. Tá? O ETP vai fundamentar a necessidade de contratação e caracterizar o interesse público devendo ser ratificado pela autoridade competente. Exatamente, o ETP tem que ser aprovado pela autoridade competente. Então, se aprovou, vai dar seguimento no processo licitatório. Nem sempre vai comprar ou contratar, tá? Mas vai dar andamento. Tá? Então, a fase preparatória é a mais importante hoje no processo licitatório. Com certeza, gestão de seleção é complexo, até porque não somos exclusivos nessa designação de gestão de seleção. São complexos, isso torna tudo perfeito, gente. E isso é uma situação ruim da lei, tá? Lá no projeto de lei, não sei se vocês sabem, só critério de conhecimento, tinham três situações, que agora não tem mais, que foi tirado. Primeira, obrigatoriedade de função gratificada para o agente de contratação. Foi arrancado fora, tirado. Sou favorável a ter, tá? Segunda, concurso para agente de contratação. Específico, cargo de agente de contratação. Não sei se eu sou tão favorável a essa situação, porque eu acho que é muito mais perfil do que um concurso público, nesse caso específico do agente. E o terceiro, que esse afeta vocês, também tinha função gratificada para gestor fiscal de contrato. Eu também sou totalmente favorável. Posso criar? Pode. Não vejo problema nenhum. E deveria, na minha modesta opinião. Tá? Não, Adriele, não é no ETP. Onde define modalidade, critério de julgamento e modo de disputa é no termo de referência. No ETP não define isso. No ETP define solução. Primeiro eu acho a solução. E aí, com a solução, às vezes entra naquela discussão que a Suzana colocou perfeitamente. Se eu vou contratar uma empresa para desenvolver um software, a melhor forma da contratação é via técnica e preço. Então, eu já não posso fazer pregão. Mas eu posso fazer concorrência. Eu posso fazer, por exemplo, uma inexigibilidade. Para isso aí também. Tá? Por isso não é no ETP. O ETP é outra situação. O ETP é para solução de um problema. Modalidade, critério de julgamento e modo de disputa é tudo em termos de referência. Tá? Então,
Essas são as fases processuais: preparatória, divulgação digital, apresentação de proposta e lance, quando for o caso, julgamento, habilitação, recursal e homologação. Então, a preparatória é feita por quem? Equipe de planejamento. Divulgação digital, propostas e lances, quando for o caso, julgamento, habilitação e recursal, agente de contratação. E homologação, autoridade competente. Essa é a regra, ok? A fase preparatória do processo licitatório, lá no artigo 18, traz essas duas definições aqui, tá? Que eu acho que são bem relevantes para a gente mostrar, para a gente discutir, principalmente, essa situação específica, tá? É caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratação anual que trata lá no inciso 7º do caput do artigo 12. Sempre que elaborado e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos nos casos. E eu botei só os dois primeiros incisos do artigo 18. Por quê? Porque são os mais interessantes aqui e essa é o objetivo final da aula. Pô, no final, falta uma hora ainda. Tudo bem, nós vamos ficar uma hora discutindo esses dois incisos. É exatamente isso que interessa. E é para trazer exatamente essa discussão, tá, que a Adriele acabou de colocar ali no chat. A descrição, inciso primeiro, descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar, que caracteriza o interesse público envolvido. 2, definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico, projeto executivo, conforme o caso. São distintos. Concordam comigo ou não? A primeira, descrição da necessidade da contratação. O que é isso? Meu problema e as soluções que eu tenho para resolver o problema. E aí eu vou destrinchar qual é a melhor solução. E no 2, que é um termo de referência, definição do objeto para o atendimento da necessidade. Se eu tenho um problema, eu acho as soluções e escolho uma, eu preciso definir como eu vou atender essa solução. Vamos para a parte prática. Vamos dar um exemplo prático aqui que fica mais fácil. Por exemplo, hoje vocês moram do lado do trabalho de vocês, uma quadra. Então, a princípio, a priori, vocês vão trabalhar a pé, sem muito problema. E beleza, vai trabalhar a pé. Tudo certo. Aí vocês foram lá e ganharam na Mega Sena. Deus queira que vocês ganhem. Mas vocês amam o trabalho de vocês, vocês não vão largar o trabalho de vocês. Vocês vão continuar indo trabalhar na secretaria, bonitinho. Não, eu amo, eu vou fazer isso. Beleza. Mas daí você comprou uma casa a 2 quilômetros do seu trabalho. Ok. Tem um problema. Qual é o meu problema agora? O deslocamento da minha casa para o meu trabalho. Se eu tenho esse problema de deslocamento, eu tenho que pensar em soluções para esse problema. Então vamos lá. Quais soluções eu tenho agora para sair da minha casa e para o meu trabalho? Eu posso continuar indo a pé, 2 quilômetros, dá para ir a pé. Eu posso comprar uma bicicleta, posso comprar um carro, e eu posso andar de ônibus. Vamos parar nessas 4. Porque eu poderia, ter mais inúmeras outras. Poderia comprar um foguete, um helicóptero, um avião, um barco, um trem, alugar, moto, patinete e vai embora. Tá, professor, mas eu preciso te falar todas as soluções que eu tenho? Não. Você tem que pensar nas melhores soluções. Comprar um foguete é viável? Claro que não. Ah, mas eu tenho dinheiro. Mas não é viável. Não estou falando de dinheiro. Estou falando de eficiência, eficácia. É eficiente comprar um foguete para me deslocar? Não é. Tá? Então vamos lá, paramos nessas 4. Tá, entre ir a pé, bicicleta, carro e ônibus. Qual é a mais barata de todas, das 4? Qual que é a mais barata entre as 4? É bicicleta, carro, ônibus. Ainda é a pé, exatamente. Ir a pé, sola de sapato, ainda é a pé. Tá? Sola de sapato ainda é a pé. Beleza. Vou
Mas aí eu vou parar para pensar, será que resolve o meu problema eu ir a pé? Pô, chuva, frio, garoa, salto alto, calçada meio esburacada. Acho que não é a melhor solução para mim, não. Acho que a melhor solução talvez seja comprar uma bicicleta. Mas vai ter gente que vai falar, pô, mas eu não sei andar de bicicleta, então não é uma solução para mim. E vai ter gente que vai falar, não, mas eu já tenho carro. Quero trocar meu carro, vou comprar um carro novo. Eu prefiro ir de carro. E aí a gente começa a entrar numa discussão muito grande. Nem sempre a melhor solução para o meu problema é a melhor solução para o seu problema, mesmo os nossos problemas sendo iguais. E é isso que vocês têm que começar a pensar. Não existe cópia de ETP por causa disso. O ETP é para aquele problema específico. Para aquele problema específico. Então, naquele problema específico, eu vou achar a solução para o meu problema. Meu problema. E tá ali, ó. A Kelly ele colocou: Uber, de bicicleta eu posso cair. Beleza, a solução dela é o Uber. Tem gente que falou que é pé, tem gente que. E tudo bem. O que eu quero deixar muito claro aqui para vocês? Não tem certo e errado. Existe a melhor solução para o meu problema. Vamos trazer um problema que todo mundo tem, você já deve ter cansado de ouvir falar sobre isso. Compra de café. Café é tranquilo, senhor. É tranquilo. Se você não toma. Se você toma café, você vai ver que o café no órgão é horrível. Eu estou aqui em Cuiabá, a gente está por vir participar de um evento das universidades. Exatamente. A Marisa colocou certo. A resposta é a mais viável e não necessariamente o dinheiro. Tá? Não é a grana que tem que levar em consideração. Mas eu estou aqui nesse evento aqui e a gente estava, agora na hora do almoço, discutindo sobre o café. Porra, café. Daí eu até comentei, falei, o café Odebrecht, por exemplo, que é horrível, que não tem nada a ver com aquela Odebrecht. Provavelmente você já deve ter ouvido falar do café Odebrecht, já deve ter tomado. Tá? O café Odebrecht. O café é horrível. Pô, você não fala assim, é horrível, sim, e não tem problema, e todo mundo sabe, inclusive eu acredito que os donos do café Odebrecht saibam que o café é horrível. Mas tudo bem. E quando eu lembro quando eu estava na Federal do Rio de Janeiro, eu fiz 4 licitações, os 4 anos que eu fiquei lá, eu que comandei as 4 licitações da compra do café. E as 4 deu café Odebrecht. Mesmo mudando, a selo BIC, selo não sei o quê, selo, tudo quanto é coisa, não dava certo. Odebrecht ganhava. Beleza. Fui para Curitiba, cheguei lá no TFPR, primeira licitação que eu fui fazer de café, quem ganha? Odebrecht. Trauma. Um trauma. Depois eu descobri que tem café pior que o Odebrecht, tá? Esse dia eu estava dando aula no município, e aí a secretária de administração chegou, estava comentando café, ela falou, tem um pior. Conseguimos comprar um pior. E o negócio era ruim. Pingo Douro. Pó preto, sabor café. Imagine. É terra com sabor café, deve ser. Horrível. Nojento. Não dá para tomar. Mas beleza. Chegamos lá na universidade e compramos café Odebrecht. Compramos café. Beleza. Eu fui lá na tiazinha lá que fazia o café. Quanto café ela faz por dia? Faz tantas térmicas. Chegando no final do dia, eu fui lá de manhã e de tarde. Recolhi as térmicas e enchia a panela para ver quanto de café sobrava. Sobrava mais de 75% do café. Isso quer dizer que não tinha eficiência, não tinha eficácia, ia tudo pro lixo. O que eu fiz? Cortei o café. Tentaram me matar? Sim. Queriam me matar? Sim. Tem ódio mortal de mim ainda? Sim. Mas eu cortei o café. Obviamente não foi ad eterno. Foram 6 meses sem café. Foram 6 meses que eu acho que fizeram trabalho contra mim, fizeram macumba, fizeram tudo que tem direito, provavelmente, mas sem café. E aí eu fui fazer um ETP para... Qual a solução? Pô, professor, mas fazer ETP quando? Quando que você cortou esse café? Em 2017. 2017 para 2018. E lá eu já fazia ETP. Na União a gente faz ETP para serviço continuar, desculpa, para serviço com mão de obra desde 2017, na N05. Mas eu lá na universidade, quando eu assumi a diretoria no final de 2017,
já enfiei para todos os serviços. Tá? O ETP. Ah, mas café não é serviço. Será? Será que não? E aí eu fui lá procurar fazer o ETP. E discute daqui, discute dali, levanta possibilidade. E tinha lá o problema. Qual era o problema? Aquisição de café. Não. Aí que a gente já começa errado. O problema não é a aquisição do café. O problema é servir o café. Como assim? O meu problema é servir café para os servidores, dependendo do órgão, para a população, para os clientes. Que solução eu tenho? Nós vamos procurar. Já tem tempo isso, 2017. Eu poderia contratar o serviço de mão de obra exclusiva de copeira, serviço de cooperagem com café embutido. Resolveria meu problema. Eu poderia alugar máquina de café. Aquelas máquinas que tem posto de gasolina, que você vai lá, coloca a moedinha e sai. Opa, deixa eu só colocar para carregar o notebook. Só um instante. Então, voltando, desculpa. Eu poderia comprar o café, né? Poderia continuar comprando café, mão de obra exclusiva de serviço de cooperagem com café ou aluguel de máquina de café. Interessante. Qual que é a mais barata de todas? Comprar o café, óbvio. Comprar o pó. É eficiente? Estamos demonstrando aqui que não é eficiente. Qual que é a segunda mais barata? Os estudos lá em 2017 já estava. Hoje está muito mais. O aluguel da máquina. Mas tá maluco, você imagina alugar uma máquina de café, botar aqui na secretaria, a população vai vir ficar aqui um dia inteiro tomando café. É possível. Aí entra uma parte política que tem que ser levada em consideração. E aí fomos para a terceira opção: serviço de cooperagem com café embutido. E essa foi a solução escolhida. A mais cara das três. Por quê, professor? Que aí tem um nome chamado autoridade competente. O homem da caneta. E aí ele chegou e falou: eu quero a copeira com café, porque eu quero ser servido cafezinho. Eu, Vinícius, concordo? Para mim é o legal da máquina. Tá lá, o Vitor colocou, meu sonho. Meu sonho é alugar a máquina de café. E esse sonho não é longe, não, Vitor. Te digo, é facinho, facinho, facinho. Mas resumindo, hoje lá na universidade eu tenho o serviço de cooperagem com o café embutido, tá? Com o café embutido. E aí eu escolho a marca do meu café, dentre tais disponíveis lá. Hoje, por exemplo, a gente toma café, se não me engano, são três corações. Então a gente toma Ah, café, professor, travou bem na hora que paga o esse senhor caro. falou o nome do café. Três corações. Tá ótimo. Estamos tomando café Três Corações. É o mais caro das soluções. É o mais caro das soluções. Mas eu não concordo, mas foi a definida. E aí a gente entra. A gente entra em outras situações. Por exemplo, você colocou, infelizmente, serviço público esbarramos na falta de verba. Tem que ser levado em consideração. Mas não pode ser a única. E te digo uma coisa, Marisa, que talvez soe estranho, mas é a verdade. De quem é gestor há mais de 6 anos de serviço público. Não falta dinheiro, sobra. Só é mal aplicado. Só é mal aplicado. E dou um exemplo bem prático aqui para vocês. Eu falei para vocês que eu cortei o café lá, né?
Quando eu cheguei, eu fiz de fevereiro a junho, fevereiro a junho, final de maio, maio, 67 pregões, sozinho, não tinha ninguém na minha equipe. Ou esse ano passado, 2023, a gente acabou o ano com 15 pregões. Nossa, sobrou, faltou dinheiro, não conseguiu comprar nada? Não. Lembra lá no primeiro slide que eu mostrei? Planejamento. Redução de processos também faz sobrar muito dinheiro. Não sei se vocês sabem, um processo licitatório, um pregão, custa em torno de 29 mil reais. Custo no processo. Só dessa redução aí eu já ganhei, sobrou muito dinheiro. Bem, infelizmente ele é mal aplicado. Continuo não concordando com a ideia da copeira. Preferiria alugar a máquina de café. E já fui em vários órgãos, mas muitos órgãos aí no Brasil ou fora, que o aluguel da máquina é a melhor opção. Aí que tá, Fábio. O Fábio colocou ali. Não, Fábio, desculpa, mas você está equivocado na sua fala. Existe sim. O pregão, o menor preço é o critério objetivo. O pregoeiro não é obrigado a aceitar o menor preço. Aí que é a grande mudança de postura e mudança de cabeça. Se no ETP, o estudo técnico preliminar está demonstrado por A mais B, tá? Está demonstrado por A mais B que aquela marca específica não vai ser comprada, porque não é a melhor solução. Eu não vou comprar, mesmo que ela ganhe. Só que tem que fazer um ETP muito bem feito. Senão o pregoeiro não vai conseguir fazer. Tá? Esse é um detalhe que vocês têm que levar. Tem que tomar cuidado. Tá? Não é o critério. O critério é o menor preço. O critério objetivo. Preciso ter um critério para ordenar as empresas. Estão me escutando, galera? Tá ruim o áudio? Oh, desculpa, deixa eu só voltar aqui, então. Só para falar. Desculpa, que a internet aqui, pelo jeito, não está nem um pouco boa. Perdoa. É, eu vou só replicar aqui o que eu tinha falado, que o Fábio colocou ali, que no pregão não tem como melhor preço. Tem sim. Tem sim o melhor preço, desde que faça um ETP. E aí entra exatamente o que o Vitor colocou. Por isso é importante ter um ETP bem elaborado, mas infelizmente não tem essa cultura, mas acredito que temos que mudar. Vitor, essa é uma grande discussão que a gente está tendo hoje no Brasil, de ETPs feitos só para cumprir tabela. Por que você faz o ETP aí? Vou usar você de exemplo, tá, Vitor, já que você colocou. Por que que o Vitor fez ETP? Porque a lei mandou fazer. Foi procurar a solução? Não foi. Já estava com a solução escolhida, já estava com a definição pronta, fiz o ETP porque a lei mandou. Está errado. Está errado. Está errado. Exatamente isso. Só um detalhe, Marisa. Cuidado. Para objetos comuns, eu concordo com essa tua ideia. Faz o ETP lá primeiro, depois vem só atualizando. Dependendo do objeto, não é bem assim. Eu acabei de falar da copeira do café. E vou dar o exemplo que aconteceu com a gente lá na universidade.
Falei para vocês, fiz lá em 2017, 2018, janeiro de 2018, acho que foi. Contratou o serviço de cooperagem com café. Vamos refazer agora. 19, 20, 21, 22, 23. Foi em 22, gente, refez. A empresa não. Eu não quis renovar com a empresa. E aí, fomos de novo fazer o ETP. Já na nova. Não lembro. Não lembro se foi na nova lei ou não. Acho que não. Acho que foi final de 21. Vamos fazer. Quando a gente foi fazer, botamos de novo no ETP. Botamos de novo no ETP a ideia de contratar, alugar a máquina de café. A autoridade competente falou: eu quero copeira com café. Mas existe uma outra solução melhor. Então não é só ir atualizando assim, tem que às vezes analisar o mercado. Essa palestra que eu vim fazer aqui é sobre o almoxarifado virtual. Vocês já ouviram falar? Essa é uma mudança de cultura. Na universidade nós temos dois almoxarifados hoje ativos, virtual. Um para material de expediente, lápis, papel, caneta, borracha, tudo isso tem direito. E um segundo, que é o único do Brasil, inovador, que é para vidraria. Os vidros usados nos nossos laboratórios. Nós temos curso de engenharia, química, física, lá tudo tem direito. Tem mais de 370 itens dentro do meu almoxarifado virtual. Uma empresa, hoje eu não compro mais vidro por caixa e ata de registro de preço. Eu fiz um ETP, demorei um ano fazendo ETP para achar a melhor solução. E a melhor solução qual foi? Contratar uma empresa de outsourcing de almoxarifado virtual. Essa foi a melhor solução para mim. Essa foi a melhor solução para mim. Beleza? Essa é a ideia. Tá? Essa é a ideia. Pensar, sair da caixinha. Não é ficar na mesmice. E eu acredito que vocês já devem ter escutado essa frase, acredito que vocês também devem odiar essa frase. Sempre foi assim. Mudança, galera. A nova lei traz a possibilidade de mudança, traz a possibilidade de fazer gestão, tá? Excelente, sabemos que temos a possibilidade de melhorar a contratação de serviço e aquisição de materiais com qualidade e nos capacitar para isso. Mais barato, muitas vezes, é mais caro. Exato. Monique, eu vou dar um exemplo para você, tá? Eu sei que tem mais perguntas, eu já vou descer para ler e responder, tá? Vou dar um exemplo porque nessa parte aqui fica prático, fica interessante. Eu estava no município, no estado do Paraná, fazendo a implementação da lei e tudo mais, e aí veio uma técnica de enfermagem da Secretaria de Saúde conversar comigo sobre, eu estava explicando, fazendo ETP, oficina de ETP. Aí chegou para mim e falou: professor, o que me ajuda? A gente comprou lá umas ataduras, uma marca X lá de atadura, não lembro o nome, e aí eu deveria usar uma atadura. Eu tenho que usar 4 ataduras, porque tão vagabunda que é. Falei, pô, mas ela falou: não, é horrível, não sei o que, me explicou lá. Falei, pô, você é técnico de enfermagem. Não, sou técnico de enfermagem. Falei, você consegue escrever exatamente isso que você me falou, escrever mesmo, né? Por que que não funciona? Por que que você tem que usar 4? A qualidade, não, consigo, você é menino. Ela falou, escreveu, tudo bonitinho. Na próxima licitação, o que que foi tirado da licitação? Essa marca dessa atadura. Ah, mas a empresa não pode questionar. Ó, fica claro que você não está tirando a empresa, você está tirando a marca. A marca é ruim, ok? A marca é ruim, não é a empresa. A empresa que entrega outra marca, ponto. E não tem nada a ver com sanção isso, tá, galera? Nada a ver com sanção. O Alejandro ele colocou, às vezes o mais barato sai caro, tem de ver a qualidade e a durabilidade também, às vezes comprar algo que não funciona bem ou descartável dá mais prejuízo e gasta mais dinheiro. Exatamente. Tanto que na lei, tanto no ETP, quanto no termo de referência, lá na descrição da necessidade, tem que ser levado em conta o ciclo de vida do objeto. Quando, em sã consciência, que nós pensávamos em ciclo de vida para comprar alguma coisa ou para contratar alguém? Nunca. A gente nunca pensou nisso. Por quê? E eu repito, a gente vai no mais barato. A gente vai no mais barato. Beleza? Sandra, mas se o produto atende os requisitos do TR, tem todos os selos certificados, podemos certificar somente pela não aprovação de amostra? Centrais de recursos não temos que reconsiderar? Depende, Sandra. Tudo volta
na fala, putz, desculpa, não lembro quem foi, acho que foi o Vitor. O Vitor escreveu isso. Um bom ETP. Se você tem um bom ETP, se você tem um bom termo de referência, não tem como um produto de baixa qualidade se classificar para ganhar uma licitação de vocês. Esse é o grande detalhe. Eu sempre dou exemplo. Posso comprar um iPhone? Pode. Desde que você justifique por que você quer o iPhone, porque o iPhone vai resolver o teu problema. E não o Samsung, por exemplo. Por isso, e vocês foram unânimes, todo mundo que respondeu uma certo. Qual a fase mais importante? Fase preparatória, que é onde a gente faz esses instrumentos que definem como será feita a contratação. Ok? O Fábio colocou, com certeza faço receber o fundamento correto do ETP. Perfeito. Perfeito. O ETP, 90% dos ETP. Hoje eu estava numa discussão, hoje na hora do avião vindo para cá, uma discussão com o auditor do Tribunal de Contas da União, exatamente sobre isso. Porque o ETP é feito só para cumprir tabela, não é para fazer ETP de verdade. Não é fazer um estudo técnico, ver o que é a melhor solução. E repito, se o técnico terminar hoje, o que mais tem, eu recebo mensagem de aluno todo dia. Professor, você tem o ETP disso? Professor, você tem o ETP daquilo? Não é isso. O ETP não é isso. Eu posso ter uma base. Ah, você tem o ETP, eu posso ter analisar e falar, não, lá as soluções encontradas foi A, B e C. Pô, interessante, eu não tinha pensado na B, vamos analisar a B agora. Eu posso olhar o ETP dos outros, para ver as soluções que ele encontrou no mercado. Mas não copiar e colar. Porque às vezes nem sempre a solução dele é melhor que a minha. Lourenço, agora você pegou numa coisa que eu não sei se eu posso contar, mas eu vou contar, né? Só tem 300 pessoas vendo mesmo, não é nada. Eu falei que eu estou indo para o Ministério da Gestão e Inovação, estou indo para a SEGES e o projeto que eu vou tocar lá é exatamente isso. Tá? O Marketplace com Just-in-Time para serviço. É o que eu posso falar. Tá? Vitor, se a gente for falar do almoxarifado aqui, vai tomar muito tempo. Mas chegar no final da aula, sobrar um tempinho, eu falo do almoxarifado virtual, tá? Almoxarifado virtual, só para dar um exemplo para você aqui que você perguntou. Eu não compro mais caixas e caixas. Eu entro no sistema, tem uma lista de itens aprovadas por mim, decididas por mim, órgão. Eu entro lá e falo, eu quero uma caneta, eu quero um lápis, eu quero uma borracha. Aí outra pessoa entra lá no sistema e pede também. Junta-se esse pedido, claro, prazo, tem até no nosso caso, até o 10º dia de cada mês. Todo mundo faz o pedido, vai para a empresa vem e entrega uma caixa única, lá, 2 caixas e tal, com esses produtos daquele mês. Paga-se aquilo ali, vira as costas e vai embora. No mês seguinte, se eu quiser mais uma caneta, eu peço mais uma caneta e assim por diante. Eu não tenho mínimo de compra, não tenho eu tenho máximo de valor, de grana. Eu faço logística. Eu faço a gestão total. Eu compro, se eu quiser comprar só papel, eu compro só papel. Se eu não quiser comprar nenhum papel, eu não compro nenhum papel. Entendeu? Essa é a ideia. Claro que eu estou bem resumido bastante, tá? Síndrome de Gabriela, exatamente, sempre foi assim. A herança, sempre foi assim. Como podemos eliminar quando o ETP da FD vem feito de qualquer maneira, feito nas coxas? Ficamos de mão atada na hora do certame. Aí sim, Fábio. Aí perfeito. Aí, nesse caso que o Fábio colocou ali, não tem o que fazer. Aí o pregoeiro, aperta o botão e acabou. E vai mais barato, e vai ruim, vida que segue. Quando a Kelly fala ali, devolver e aguardar a forma correta, tem que tomar. Não é porque o ETP foi feito nas coxas que o ETP está errado. E às vezes, e aí eu vou falar na visão de pregoeiro, porque eu tenho minha portaria de agente de contratação de pregoeiro, e gosto de fazer pregão, mas quando eu falo, sempre quando eu dou aula para pregoeiro, eu falo isso, não adianta. Às vezes a gente tem que saber o nosso limite. Não posso devolver processo se tecnicamente foi aprovado, foi colocado a solução e aprovada a solução. Quem sou eu na fila do pão para falar, tá errado? Entendeu? Você pode devolver se tiver alguma ilegalidade, concordo plenamente. Mas devolver porque está feito nas coxas, como o exemplo que o Fábio colocou, não tem o que fazer, Fábio. E aí você está certíssimo. Fica de mão atada na hora do certame e vai sim, aí comprar mais barato. Tá? Aí não tem discussão.
Difícil quando você analisa os ETPs, aponta as melhorias ou os déficits e quem não aceita mudar. Aí entra a gestão de novo. Essa parte eu entendo e concordo. E não acho que na universidade ou todas nos lugares que eu atuo, trabalho, é tudo mil maravilhas. Obviamente não. Tá? Mas é exatamente isso. Não, tem vezes que não muda. Eu acabei de falar. O exemplo que eu dei. Era nítido que a melhor solução era alugar a máquina de café, não a copeira. O reitor preferiu a copeira. DFD não, tá, galera? Vocês estão. DFD é outra história. DFD é outra história. DFD é o documento de formalização da demanda, que eu quero, que eu preciso. Qual é o meu problema? Não é nem o DFD, na verdade, é uma fase de planejamento, lá no plano de contratação anual. Tá? O DFD que está na lei, ele deveria ser mais tratado para planejamento que qualquer outra coisa. A Suzana colocou, mas não precisamos prever no TR que essa marca não será aceita? Sim, depois do ETP, você vai colocar no termo de referência, sim. Você vai colocar no termo de referência, mas é no ETP que você vai mostrar por que ela não vai ser aceita. Tá? Por que ela não vai ser aceita. Soninha, disponibilizo sim. Depois eu vejo com a Thaís a melhor forma de disponibilizar o slide. Qual é o papel do pregoeiro em relação... O Juliano perguntou. Qual é o papel do pregoeiro em relação à decisão sobre a escolha entre diferentes produtos ou serviços discriminados no edital? Desconsiderando o menor preço e considerando as avaliações feitas pela equipe técnica. O pregoeiro possui poder de decisão final sobre a seleção desses produtos ou serviços. Ou essa decisão está restrita às recomendações da equipe técnica. Juliano, não sei se você da área técnica ou é pregoeiro. A decisão final é do pregoeiro, sempre. O pregoeiro que toma a decisão. Eu, pregoeiro, se é uma área técnica que eu não tenho conhecimento nenhum, eu vou seguir o parecer técnico. Eu vou seguir a recomendação técnica. Se eu entendo um pouco do negócio, eu posso discutir a recomendação técnica. Mas a decisão do pregoeiro final é do pregoeiro sempre. Se você é da área técnica e, por exemplo, está querendo dar o exemplo de que você colocou para área como área técnica, que não atendia, e o pregoeiro falou que atendia, responsabilidade do pregoeiro, tá? Não sua. Beleza? Não sei se ficou claro. Pode ser entrega parcelada. Vocês estão falando do almoxarifado virtual, pelo que eu entendi. Não é como se fosse entrega parcelada, não. Cuidado. Eu tenho uma lista de materiais e eu posso pedir ou não, primeiro. Segundo, eu posso incluir item ou não, eu posso excluir item ou não dessa lista. Tá? Então, não é o parcelado pode ser um pregão normal, pode ser uma ata de preço parcelado, que você tem aquela quantidade que você vai comprar. Nesse caso, não. O almoxarifado virtual você faz gestão. Por exemplo, na pandemia, nós não compramos nada. No início da pandemia, eu enfiei álcool em gel para dentro do almoxarifado virtual. Ah, mas álcool em gel não é expediente. Sim, justificamos, botamos álcool em gel. Comprou o seu álcool em gel, depois tiramos o álcool em gel. Não compramos caneta, não compramos papel, não tinha aula presencial, então não tinha comprado isso. Entendeu? Eu vou fazer ETP para algo padronizado, mas às vezes o produto padronizado nunca atende completamente sua necessidade ou existem novas soluções de mercado. Exato. Perfeito, Vitor. Marisa, perfeito também. Nós, como pregoeiros, sofremos na ponta. Aí dizem que não sabemos comprar. Fábio, uma lista. Faz o seguinte, coloca na porta aí do teu setor, pega a senha. Fih, se não gostar de você falar que você não sabe comprar, o problema é dele, pega a senha e vai pro outro lado. Tá? Aí é um azar. Eu sempre falo, mas o povo vai falar mal de você. Pega a senha, porque o que mais tem é a gente falando mal. Tá? Processo mal feito. Pequeno detalhe aqui. E termo de referência mal feito pode ser o Fábio, que é o melhor pregoeiro do Brasil. Não vai comprar decente. E termos de referência muito bem feito pode ser o Fábio, que acabou de chegar no primeiro pregão dele, não só apertar o botão, não compra as lentes. Vai comprar bem feito. Vai comprar bem feito. Beleza? Respondido, né, Suzana? Tem que botar no TR sim a marca, tá? Tem que botar no TR a marca. Mas pode ser sugerido uma marca sem ser por demissão judicial como justificando. Duas coisas diferentes, Soliane.
Sugerir uma marca é uma coisa, tirar outra marca é outra. Decidir, escolher uma marca específica é outra ainda. Tá? São três coisas diferentes. Sugerir uma marca, posso, tranquilamente. Tranquilamente. Colocar lá padronizado. Imagino que vocês já devem ter visto no estado de vocês. Tipo Veja. Alvejante tipo Veja, tipo Omo, tipo. Ok. Você está sugerindo marca. Sugestão de marca. Beleza. Se você quer definir uma marca específica, que está lá no teu ETP mostrando que só essa marca soluciona o seu problema. Ok? E se você vai tirar uma marca é porque a marca é ruim. Você tem como comprovar que a marca é ruim. Sim, Renata, se você é técnica para escrever, sim. Se você é técnica para escrever, sim. Tá? Marisa, pedindo amostra demora um pouco o processo de compra, mas é viável, a equipe técnica vai avaliar. Tivemos essa discussão também agora há pouco aqui. Teve uma palestra sobre isso, inclusive. Cuidado com a amostra. Por quê? Porque a amostra tem que ter um critério objetivo de definição. Objetivo de definição. Eu não posso colocar, eu vou fazer a amostra do café. Subjetivo. Café é gosto, não adianta. Eu preciso ter objetivo, critérios objetivos para pedir amostra. Eu sou contra pedir amostra, vou ser muito honesto. Tá? Sem os códigos se afisco, não é possível fazer compra e muitas vezes os que estão disponíveis não atendem 100%. Não entendi, Renato, o que você quis dizer. Renato Santos. Renata, se você puder reformular aí, eu agradeço. Angélica, é exatamente isso, Angélica. O pregoeiro pode dar o veredito final mesmo que a parte administrativa não aceita o resultado. Tá? Isso, Adriane, similar. Fábio, uma xerifada virtual é muito interessante. Depois manda uma mensagem em particular, se quiser, lá no Instagram, que daí eu troco uma ideia, tá? Travou na hora de falar que eu falei de tirar a marca. Se você quiser tirar uma marca, você tem que ter, tecnicamente, no ETP, por que que você vai tirar aquela marca. Ok? Você vai botar no ETP. Se você vai tirar a marca, você vai botar no ETP. Você vai botar no ETP se você vai tirar a marca, você vai botar no teu ETP se você vai escolher a marca específica, você vai botar no ETP se você vai sugerir uma marca similar. Por que disso? Eu posso qualquer uma dessas três coisas que eu acabei de falar, desde que eu escreva no ETP, justificando por A mais B. Por que A, porque B ou porque C. Tá? Como proceder à escolha de marcas na licitação, considerando custo-benefício solicitados e justificados pelo técnico? Sim, você vai escrevendo no teu ETP. Por que que eu quero? Eu estou tomando uma água Vale Vita. Aqui, ó. Por que que eu quero água Vale Vita? Eu vou ter que justificar por que que eu quero água Vale Vita. Ponto. Vai ter que ser água Vale Vita. Vendida por quem? Por quem vender água Vale Vita. Vou dar um exemplo de um aluno meu lá do Pará. Ele fez uma licitação para comprar uma caminhonete 4x4, lá no município dele. E o município dele era perto da cidade de Santarém. Era a cidade mais próxima, grande. E lá em Santarém só tinham duas concessionárias que tinham caminhonetes. A Chevrolet e a Nissan. Então ele não podia, por exemplo, comprar uma Amarok, uma Hilux, uma Ranger. Não tinha concessionário para fazer manutenção. Ponto. Ele já tirou as outras marcas. Nossa, pode fazer isso? Pode. E aí ele fez um estudo técnico por A mais B que a S10 era mais barata que a Frontier. No preço da licitação, no ciclo de vida, nos 10 anos da caminhonete, é a S10. Ele foi lá e S10. Quem ganhou a licitação? Chevrolet, lá de Belém, não foi de Santarém, não. Aí, se eu for comprar um iPhone, quem vende iPhone? Que hoje vende iPhone.
Eu não estou direcionando para Apple, eu estou direcionando. Bem, Marisa, qual que vai ser o critério objetivo analisado na luva? Qual? Eu preciso escrever isso no edital. Renata, essa é uma discussão muito ampla, tá? De códigos. Vocês agora, não sei se todo mundo, mas a grande maioria deve estar começando a usar o Comprasnet. O Comprasnet também tem códigos lá, o famoso CAT-MAT e o CAT-SERV. Não bate com a realidade. E não tem problema não bater com a realidade. O que vale é o que está escrito no termo de referência. Tá? Exatamente isso, Renato. Renato Rodrigues colocou isso aí mesmo. Perfeito. Perfeito. Essa é a ideia. Eduardo, falo a mesma coisa que eu falei há pouco ali. Qual o critério objetivo que você vai analisar na amostra? Qual? Para ver o papel. Aí eu vou secar minha mão. Secar minha mão não é objetivo. Mas as duas folhas, a gramatura, isso é objetivo. Por isso tem que tomar cuidado com a amostra. Porque a amostra precisa ter critério objetivo. Vocês usam o Comprasnet. Então, se vocês usam o Comprasnet, você sabe o que eu estou falando. Catmate, Catser não bate. E não tem problema não bater. Agora, esse outro sistema que a Renata falou, do código CIA físico, não conheço esse sistema, então não posso dizer sobre esses códigos. Tem que ver a regulamentação de vocês, como é que está essa parte de código. Eu tenho um sistema na universidade que é péssimo, tem códigos lá tudo furado, pouco importa. Não, então, usa-se porque tem que usar o sistema. O que vale é o que está no termo de referência. Se o ETP não prevê a restrição de uma marca, mas no momento da licitação a unidade identificar que a marca não tem bom desempenho por já ter sido utilizada anteriormente, pode se classificar? Não. Aí não. Prévia. É tudo prévio. É no ETP. É isso que eu quero deixar muito claro para vocês. É no estudo técnico preliminar que eu decido essas partes de marca, eu decido o que eu vou aceitar e o que eu não vou aceitar. Tá? Não é na hora do pregão. Chegou, essa marca eu não quero mais. Não pode. Não pode. Tem que ter critérios para isso. Beleza? Vocês entenderam um pouco, deu para ter uma noção um pouco do que é um ETP. E aí, depois do ETP, achei a solução, achei a melhor opção que eu tenho hoje para fazer, vou para o termo de referência. E o termo de referência é o quê? Eu vou descrever essa solução. Vamos voltar ao exemplo da. É exatamente isso, Augusto. É exatamente isso. A elaboração do ETP é um benchmark mesmo. Não tem como mudar a regra do jogo durante, e acredito, concordo com a Monique, exatamente, Monique é o grande problema. Porque vocês estão aqui colocando, falando, mas exemplo do papel, lá, do papel que não seca a mão, o exemplo de peças e tal. Um ETP feito, um ETP muito bem feito, não vai vir um papel ruim. Não vai vir uma peça ruim. E é isso que tem que deixar muito claro. Então, esse é o grande detalhe. Essa é a grande jogada pela nova legislação. Mas vamos botar o exemplo lá da bicicleta, que a gente deu lá no começo do ETP, e a pé, a bicicleta, o carro. Então vamos lá, pegando a bicicleta. Decidi que a melhor solução do mercado para meu problema é comprar uma bicicleta. Eu vou para o termo de referência. E o que eu vou botar no termo de referência? Eu vou descrever essa solução. Qual é o termo, qual é a bicicleta? Vou colocar que tem que ser uma bicicleta de tantas marchas, uma bicicleta com peso de tanto, uma bicicleta com tanto, uma bicicleta feita de fibra de carbono, blá, blá, blá. Eu vou descrever
definir esse objeto, a descrição desse objeto para comprar ou contratar a melhor solução. Por isso que um completa o outro. Muita gente fala que é a mesma coisa. Não é. Um completa o outro. Ok? Opa. Bom, galera, indo para o encerramento. Tá? Não direciona. Não direciona, Cecília. Eu estou demonstrando. Vocês têm que tomar cuidado. Vocês têm que tomar muito cuidado. Tá? Direcionar. O problema é direcionar para uma empresa. Não é direcionar para uma marca. Eu repito, o iPhone. Quem vende iPhone? Até um boteco vende iPhone. Eu estou direcionando para o iPhone, porque o iPhone vai resolver o meu problema. Não é a Apple que vai resolver o meu problema. Essa é a grande sacada. Essa é a grande sacada. Depende, Maria, o jeito que você escrever. Depende muito do jeito que você escrever. Perfeito, Carlos. É isso aí mesmo. O código, pouco importa o código, tá, galera? O mais próximo de preferência, mas não se apeguem a código. Inclusive no Comprasnet, tá? Inclusive no Comprasnet. Eu vi que na programação vocês vão ter um curso com a Andrea Ash sobre sistema, imagino que ela vai falar sobre isso. Podem questionar ela. Se o Cartmate não bater, posso usar um parecido? Ela vai responder que sim. Tá? Já dei muito curso junto com a Andrea, e ela é uma das mães das INs aí, e ela vai falar bem isso. Ela vai falar bem isso. Vou responder, gente. Tava só a do Carlos era mais fácil de responder. Em caso de licitação de prestação de serviço, em que a empresa ganhadora já demonstra que contratará um número menor de funcionários. Já demonstrou, imagino eu, né? O que fazer nesse caso? A gestão de contrato já percebe que isso vai impactar no serviço. Como fazer? Bom, deixa eu ver se eu entendi. Tá? Se você selecionou, botou no seu termo de referência, que a empresa tinha que contratar 10, a empresa tem que contratar 10. Não importa se ela contratar, eu quero contratar 9. Não, é 10. 10 é 10. Critério objetivo. Se você colocou no seu termo de referência que ela pode contratar até 10, ou, por exemplo, trazer um equipamento para auxiliar no serviço, aí é gestão. Aí, se ela não está fazendo bem feito o serviço, você vai botar na sua gestão de seleção contratual. São coisas distintas. Tem que ver como é que está na sua licitação. Se na tua licitação você colocou que são 10, é 10. Ponto. Se você especificou errado e não são 10, são 11, aí o erro foi teu. Erro da administração, não tem que discutir. Mas se você colocou que pode ser até 10 com equipamentos a mais, aí é gestão de seleção contratual lá na unha, vendo o dia a dia, o erro da empresa. E mandando a empresa resolver, mandando a empresa arrumar. Tá? Professor Vinícius, podemos aplicar a exclusão de uma empresa em prestação de serviço? Pode. Então, posto, aí que tá. Maria, já respondo, tá? Continuando só o que a Jane colocou. Posto é a mesma coisa. Um posto, uma pessoa. Se for 12 por 24, 12 por 36, aí são dois. Um posto, duas pessoas. Está na planilha. Isso é definição objetiva na planilha. A não ser que você vai fazer, por exemplo, limpeza por metro quadrado. Aí não é nem posto. Aí por metro quadrado. Aí é uma discussão muito grande que tem se é a melhor opção ou não é a melhor opção. Mas se você vai fazer por posto, posto é posto. São 10, são 10. São 9, é 9. Tá? Podemos aplicar a exclusão de uma empresa no serviço? Que é o que a Marília perguntou. Pode sim, Marília. Por histórico. Por exemplo, você contratou uma empresa para manutenção de ar-condicionado. E essa empresa foi péssima. Demorou para atender toda vez. Sempre vinha, não usava EPI, não cuidava, deixava as coisas sujas, não fazia o serviço bem feito. Isso com gestão de fiscalização contratual. Com relatório mensal do fiscal, relatório mensal do gestor. Com esses relatórios, você tem embasamento para o próximo ETP tirar aquela empresa. Ah, mas a empresa vai impugnar. Sim, todo o relatório você mandou para ela. Ela sabe que ela fez coisa errada. Ela sabe que ela cometeu erro.
Essa é a grande definição. Beleza? Galera, meu tempo está se esgotando. Eu não falei no começo e nunca enganei vocês que ia ser fácil. E não vai ser, não. Não vai ser fácil. Mas dá para resolver. A hora de mudar é agora. Saibam disso. A hora de mudar é agora. Que fique muito claro isso. Eu falo isso desde o dia 1º de abril de 2021. Nas aulas lá, quando eu dava lá em 2021, para minha galera, eu falava: a hora de mudar é agora. Tá, mas não mudamos até agora. Dá tempo ainda? Dá. Dá tempo ainda. Dá tempo ainda. Dá tempo mesmo. Tá? Só respondendo ali a Maria, caso não cumprimento do contrato da empresa, o que eu devo fazer como gestor do contrato? Você, Maria, deve iniciar o processo de sanção. E aí a autoridade competente dá seguimento ou não no sanção. Decisão da autoridade. Mas você, como gestora, tem o dever de abrir o processo sanatório. Claro, depois das notificações já feitas. Tá? Obrigado, galera. Obrigado mesmo aí pela participação de todos. Quero pedir desculpa da oscilação um pouco da internet. Tô aqui no evento em Cuiabá e a internet aqui na sala não é lá essas mil maravilhas, então quero pedir desculpa. Infelizmente, não consegui fazer com a internet boa. Mas está aqui meu Instagram, tá? Por favor, me sigam lá. Está aqui meu telefone, esse aqui é meu telefone mesmo. Tá? Esse está aqui, gritando aqui, que nem um louco já, porque eu não estou atendendo. Pode ficar à vontade, tá? Pode mandar mensagem. Depois eu vou passar para a Thaís o material. Aí, Thaís, você divulga para eles, tá, Thaís? Mas queria agradecer a oportunidade o convite, né? Muito honrado de poder ministrar essa aula para essa galera aí de São Paulo, da saúde principalmente, e estou sempre aí em São Paulo, quando alguém me vê, que não dá para ver a carinha de todo mundo aí, né? Dá poucas as carinhas que eu consigo ver aqui, porque a tela é pequenininha, tá? Mas vocês me viram, vem em algum lugar aí, dá um oi aí, vamos conversar, vamos trocar ideia, estou à disposição. Quem me perguntou sobre o almoxarifado virtual, quiser mandar uma mensagem, pode mandar uma mensagem, eu explico, sem problema nenhum. Pode ficar à vontade, tá? Obrigado, agradeço aí as palavras de todo mundo. Obrigado mesmo, estou à disposição. Quem quiser, Thaís, muito obrigado novamente pelo convite. Muito obrigada, Perdão, professor. perdão Imagina. pelo atraso e pela internet, mas estou à disposição aqui, tá? Imagina. Muito obrigada. Obrigada em nome da Escola de Saúde Pública, obrigada em nome da nossa coordenadora, Sandra Siqueira. A aula foi ótima mesmo. Eu que nem trabalho com contrato, estava aqui, ó, não conseguia sair. Sério. Que Bom, bom. pessoal, o material já está disponível lá no Moodle. Eu coloquei lá na plataforma EAD, tá com o nome do professor do lado, tá? Mas qualquer coisa depois eu explico melhor. Professor, obrigada. Muito obrigada. Até Obrigado a a você. próxima. Até mais, um abraço, estou à Até mais. disposição. Tchau, tchau.